Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MARCITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MARCITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este sábado, dia 8/10, com o campeonato italiano, onde temos a equipe do Sassuolo enfrentando a equipe do Inter de Milão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Sassuolo é a 8ª colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Inter é a 9ª colocada também com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Mainz 05 enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mainz 05, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Mainz 05 é a 12ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Leipzig é a 11ª colocada também com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Red Bull Leipzig para vencer. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Wolverhampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Chelsea é a 5ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Wolverhampton é a 18ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Chelsea para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Southampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Southampton, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Manchester City é a 2ª colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Southampton é a 16ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Manchester City para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Girona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Atlético de Madrid é a 5ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Girona é a 13ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Atlético de Madrid para vencer. Pela Primeira Liga, campeonato português, temos a equipe do Santa Clara enfrentando a equipe do Sporting. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Clara, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Santa Clara é a 16ª colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sporting é a 7ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Sporting para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Marseille enfrentando a equipe do Ajaccio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marseille, ela perdeu 1, empatou 1
e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajaccio, ela venceu 1 e perdeu 4. No atual momento, a equipe do Marseille é a segunda colocada, com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ajaccio é a 20ª colocada, com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Marseille para vencer. Pela Série A Team, campeonato italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventus, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Milan é a 5ª colocada, com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Juventus é a 7ª colocada, com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Borussia Dortmund é a 4ª colocada, com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bayern de Munique é a 3ª colocada, também com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Pela Premier League, temos a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Tottenham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Brighton é a 4ª colocada, com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tottenham é a 3ª colocada, com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Tottenham para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Benfica enfrentando a equipe do Rio Ave. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rio Ave, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Benfica é a 1ª colocada, com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rio Ave é a 10ª colocada, com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Benfica para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Portimonense enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Portimonense, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Portimonense é a 5ª colocada, com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Porto é a 3ª colocada, com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Porto para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Reims enfrentando a equipe do PSG. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reims, ela venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela venceu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Reims é a 17ª colocada, com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do PSG é a 1ª colocada, com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, PSG para vencer. Campeonato espanhol, temos a equipe do Getafe enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela empatou 1,
e venceu 4. No atual momento, a equipe do Getafe é a 14ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Real Madrid para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Brusque. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, ela perdeu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque, ela perdeu todas as suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Bahia é a 3ª colocada com 53 pontos ganhos, enquanto a equipe do Brusque é a 19ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Bahia para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe do Grêmio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Londrina é a 8ª colocada com 46 pontos ganhos, enquanto a equipe do Grêmio é a 2ª colocada com 56 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe do Guarani. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Ituano é a 7ª colocada com 48 pontos ganhos, enquanto a equipe do Guarani é a 13ª colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Tombense enfrentando a equipe do CRB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tombense, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, ela empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Tombense é a 12ª colocada com 43 pontos ganhos, enquanto a equipe do CRB é a 11ª colocada, também com 43 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate casa. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Novo Horizontino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Vasco é a 4ª colocada com 52 pontos ganhos, enquanto a equipe do Novo Horizontino é a 16ª colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Vasco para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Flamengo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Cuiabá é a 17ª colocada com 30 pontos ganhos, enquanto a equipe do Flamengo é a 5ª colocada com 49 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Flamengo para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ponte Preta enfrentando a equipe do Vila Nova. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe da Ponte Preta é a 10ª colocada
com 43 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vila Nova é a 14ª colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Corinthians é a 4ª colocada com 51 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Paranaense é a 6ª colocada com 48 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Portimonense versus Porto, fora, Porto para vencer. Sassuolo versus Inter de Milão, ambas equipes marcam. Brighton versus Tottenham, fora, Tottenham para vencer. Atlético de Madrid versus Girona, casa, Atlético de Madrid para vencer. Getafe versus Real Madrid, fora, Real Madrid para vencer. Rennes versus PSG, fora, PSG para vencer. Marseille versus Ajaccio, casa, Marseille para vencer. Londrina versus Grêmio, empate, fora. Vasco versus Novo Horizontino, casa, Vasco para vencer. Tombense versus CSA, empate, casa. Ituano versus Guarani, acima de 1,5. Cuiabá versus Flamengo, fora, Flamengo para vencer. Corinthians versus Atlético Paranaense, acima de 1,5. Bahia versus Brusque, casa, Bahia para vencer.